Não gosto. Cadê a... Vai se tratar sabiamente! O ponto é o seguinte, se a gente for pegar no detalhe desse plano, que vocês já fizeram aqui no programa essa consideração, quem seria o grande beneficiado? Segundo o plano do general Mário Fernandes, supostamente do general Mário Fernandes, né? Eu não quero fazer acusação sem que haja efetivamente a comprovação disso tudo, que é uma acusação muito grave. Quem seria beneficiado seria uma junta que seria criada após a ação lá, a Operação Punhal Verde e Amarelo. E nessa junta não estava incluído o presidente Bolsonaro. Mas então seria um golpe para beneficiar os militares na visão de Bolsonaro? Não é nem na visão do Bolsonaro, é o que está escrito no arquivo. Num primeiro momento, no fim de semana, quando da prisão de Braga Neto, quando a SADI trouxe a informação de que ele havia sido preso, deu um pânico geral. Mas depois as coisas foram se assentando, pessoas foram falando mais e fazendo chegar a avaliação de que dificilmente, pelo menos a preço de agora, Braga Neto seria um candidato a delator. Evidentemente que se dizia a mesma coisa sobre Cid, quando começou a circular que Cid poderia fazer uma delação premiada. E a avaliação que todo mundo fazia naquele momento é que, por ser tão próximo de Bolsonaro, por estar tão perto de Bolsonaro, uma delação dele seria algo demolidor. Com Braga Neto não é diferente. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de dezembro de 2024, são 8 horas da manhã. O projeto de lei 226/2024 determinou prisão preventiva de investigado que suborne testemunhas. Na última quarta-feira, Bolsonaro incorreu nesse crime. Comecemos a edição de hoje com o efeito que ações como a do ex-presidente e do general em tela geraram na sociedade, com uma idosa ameaçando a vida do presidente da República, achando que é seu direito e saindo de lá presa. Mas a nossa história começa quando o advogado monarquista e sem noção de Jair Bolsonaro, o tal de Paulo Cunha Bueno, teve a ideia de tentar incriminar Braga Neto e Augusto Heleno, as duas figuras da República que devem ter as mais poderosas potenciais delações premiadas contra Bolsonaro. Na última quarta-feira, Braga Neto trocou de advogado. O novo defensor já assumiu fazendo aquilo que fazem todos os candidatos à delação premiada, negando que o cliente fará a delação. Aconteceu a mesma coisa com Mauro Cid no ano passado. Não há, porém, como separar as ações de Bolsonaro e Braga Neto. Antes da prisão do general, um dos advogados de Bolsonaro quis emplacar a tese de que o capitão era inocente e seria traído por generais que comandariam um gabinete de crise após o golpe. O doutor reconhece o peso das provas, mas se esqueceu de ler os papéis apreendidos. Eles diziam que o tal gabinete seria instalado na esteira do decreto assinado por Bolsonaro e deveria assessorar o presidente. O que importa, porém, é que Bolsonaro acaba de dar causa para a prisão preventiva ao interferir na defesa de Braga Neto e assumir o controle dessa defesa. Como réu maior em todo o processo, é um absurdo que ele controle as ações e reações da principal testemunha contra si. E quem diz isso não é o blog da cidadania, é a lei. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Você viu aí Maria Cristina de Lourdes Rocha, de 77 anos, deve ser vizinha do Lula ali na região, né? Ele está num bairro nobre de São Paulo, um bairro bastante afastado, e
causou tumulto ao tentar deixar uma coroa de flores, daquelas que você põe em velórios das pessoas, na frente da residência de Lula, e ainda xingou um agente de macaco. Né? Ainda cometeu um crime de racismo, além de cometer um crime de ameaçar o presidente da República. E foi levada presa, saiu presa, chegou lá, fez tudo isso, praticou o racismo e foi presa. A única movimentação da direita fui eu que fiz, disse Maria, que reclamou ainda sobre amigas que teriam sido presas por Alexandre de Moraes. Veja só, é uma das pessoas que se meteu nessa loucura. Muito bem. Não há como separar ações de Braga Neto e Bolsonaro por uma simples razão, minha amiga, meu amigo. O Braga Neto e o Bolsonaro dizem que não teve tentativa de golpe, não teve nada disso. Mas, enquanto o advogado de Bolsonaro tentou, agora não vai tentar mais, tentou jogar a culpa do plano golpista nas costas do Braga Neto, há que se lembrar, não é, que essa é a linha da defesa do Bolsonaro, que ele não sabia de nada, que ele não tinha nada a ver com isso, que o gabinete de crise que o Braga Neto e o Heleno iriam comandar após matarem o Lula, matarem o Alckmin, matarem o Alexandre de Moraes, esse gabinete só poderia existir com a assinatura do decreto por Bolsonaro e também com a autorização do Bolsonaro e esse gabinete tinha a função de assessorar o Bolsonaro. É isso que estaria no decreto. É uma loucura isso, né? Mas o fato é que a defesa, o novo advogado de Braga Neto, e o próprio Braga Neto, a família do Braga Neto, o entorno do Braga Neto, todo mundo está dizendo, não existe a menor possibilidade de delação. O criminalista José Oliveira Lima quer que o general seja ouvido imediatamente pela Polícia Federal e vai pedir ao Alexandre de Moraes a revogação da prisão. E a possibilidade de ele conseguir isso agora é menor que zero. O novo advogado do Braga Neto disse que não existe a menor possibilidade do ex-ministro da Defesa de fazer um acordo de delação premiada. O Braga Neto foi preso no sábado por determinação do Alexandre de Moraes, do STF, sob a alegação de que atuou de forma dolosa para obstruir as investigações. A defesa respeita o Judiciário Supremo, mas quer a liberdade dele e diz claramente, não existe a menor possibilidade de fazer a delação. Não tem o que delatar. Bom, isso que ele está dizendo é uma prática comum, como você vai ver. O que é que acontece? O Bolsonaro, ele se mexeu depois que o advogado dele fez essa burrice que você viu no vídeo de abertura. O Bolsonaro tentou, na verdade, aqui o jornal diz que ele tentou, mas isso pode ter sido uma iniciativa isolada do advogado. Mas, até de qualquer forma, o advogado representa o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tentou jogar a trama golpista para cima do Heleno e do Braga Neto, que formariam um gabinete de crise que administraria o país. Por quê? Porque então estaria morto o presidente da República, o vice-presidente da República e o ministro do Supremo, que não tem nada a ver com isso. E os militares, em vez de passar o poder para o presidente da Câmara dos Deputados, que é o terceiro na linha sucessória, no caso de vacância do cargo do presidente e do vice-presidente, seria alvo de um golpe, não é? Fosse quem fosse esse presidente, e assumiria esse gabinete de crise com o Heleno e o Braga Neto. Muito bem, o fato é que a versão de Braga Neto sobre dinheiro para os quilos pretos e reunião em sua casa diz que aquilo não teve nada a ver, que não foi uma reunião para dar golpe e tal. Mas o Mauro Cid, minha amiga, meu amigo, ele deixou tudo muito claro. Ele disse que ali foi uma reunião para tramar
esses crimes todos. E falou que o Braga Neto entregou dinheiro o tenente-coronel afirmou em seu último depoimento à Polícia Federal, em 5 de dezembro, que o Braga Neto entregou dinheiro para financiar os golpistas e uma caixa de vinho. E disse ainda que o candidato a vice na chapa de Bolsonaro à reeleição procurou seu pai, o também general Mauro Cid, para tentar saber o que ele havia dito na delação. Então aí ele não pode fazer nada disso, ele não pode, evidentemente, se meter na delação premiada do Mauro Cid, mas também o Braga Neto não pode se meter, o Bolsonaro não pode se meter na defesa do Braga Neto. Mas eles estão dizendo que não vai haver delação. Foi exatamente isso que disse Mauro Cid. Essa matéria é 16 de agosto de 2023. Delação não está no horizonte, diz novo advogado de Mauro Cid. Defensor diz ainda que não está nos planos procurar a defesa de Jair Bolsonaro. Ok, esse é o advogado, aquele que falou na Globo News que o Bolsonaro sabia de tudo e era o comandante da tentativa de golpe, né? E depois voltou atrás. Muito bem, é o advogado César Bittencourt. Então começou já, primeiro que ele é especialista em delação, como o novo advogado Braga Neto. Começou dizendo que não ia haver delação. Isso foi no dia 16 de agosto. No dia 9 de setembro, menos de um mês depois, o STF homologou o acordo de delação premiada de Mauro Cid. Agora, esse novo advogado de Braga Neto entende que delação é meio de defesa, é uma prática. O advogado criminalista José Luiz de Oliveira Lima, que assumiu a defesa do Braga Neto, ex-ministro e ex-candidato a vice, considera a delação como um meio de defesa, embora ainda não haja nenhuma negociação nesse sentido. Embora não haja, né? É o mesmo roteiro. Ele diz o colunista o jornalista que fez essa reportagem, disse o seguinte: ele é um advogado que entende que colaboração é sim um meio de defesa. Então aí o que acontece nesse processo é que o novo advogado, ele foi o mesmo advogado que defendeu o José Dirceu. E, na verdade, colheu um grande fracasso, né? Porque o José Dirceu foi condenado por uma maluquice, que foi o domínio do fato, que é algo que não existia no direito brasileiro, e foi uma estratégia do Joaquim Barbosa. E esse advogado, não vamos falar da competência dele, eu conheci esse advogado, inclusive, né? Eu tive numa reunião na casa do falecido Paulo Henrique Amorim, em que o José Dirceu quis apresentar a jornalistas de esquerda a sua tese da defesa, quando o Paulo Henrique Amorim era vivo. E esse advogado, ele explicou tudo, que não havia nada contra o cliente dele, é uma prática comum, né? Ele quis dar para jornalistas de esquerda uma argumentação de que aquilo que estava sendo assacado contra ele não tinha prova nenhuma. E não tinha mesmo, o advogado explicou que não tinha, mas eles nem imaginavam que o Joaquim Barbosa ia inventar de trazer uma teoria do direito, que é o domínio do fato, que é usada para crimes de guerra. E ali foi aquela patranha que resultou em tudo isso que a gente está vendo. Tudo isso que a gente está vendo hoje no Brasil, a demonização do PT, da esquerda, tudo isso começou naquele julgamento do Mensalão, já no segundo ano do governo Lula, né, em 2005, e aquilo tudo foi evoluindo, a mídia batendo, a mídia fazendo essas acusações, e isso tudo terminou em Bolsonaro, em uma nova tentativa de golpe militar no Brasil. Bom, o fato, minha amiga, meu amigo, é que a influência de Bolsonaro na troca do advogado de Braga Neto é crime, é motivo, inclusive, para que o Bolsonaro sofra também prisão preventiva. Novo advogado já defendeu o ex-presidente da Caixa acusado de assédio e negociou delação de empreiteiro com a Lava Jato. Interlocutores de Walter Braga Neto afirmam que a troca de advogado do general, 4 dias depois de sua prisão, teve influência direta do entorno de Jair Bolsonaro.
A avaliação do grupo que cerca o ex-presidente é que o defensor anterior não tinha estatura para lidar com o tamanho do problema que o militar enfrenta no inquérito do golpe e que seria importante ter um medalhão na causa. O entorno de Bolsonaro fez o recado chegar à família de Braga Neto. Aliados do presidente, inclusive, se dispuseram a angariar recursos para ajudar a pagar um advogado renomado. Eles vão dizer que arrecadaram o recurso e vão tirar do bolso deles. Veja só, minha amiga, meu amigo, isso é suborno. Isso nós estamos falando de suborno. A família de Braga Neto destituiu o advogado, Luiz Prata, aceitou o advogado indicado pela família Bolsonaro e que vai ser pago pelos bolsonaros com suposta arrecadação de vaquinha. Seja como for, seja como vaquinha, seja como for, o Bolsonaro não pode nem fazer uma vaquinha para o Braga Neto. Isso é suborno, minha gente. E ele defendia o militar para contratar José Luiz de Oliveira Lima, o advogado José Disseu, que é um dos criminalistas mais respeitados do Brasil. Oliveira Lima já defendeu Pedro Guimarães, o presidente da Caixa do Bolsonaro, acusado de assédio sexual, o Márcio Smelling, acusado de assédio na Globo, humorista, e também fez a delação do Léo Pinheiro com a Lava Jato, que terminou delatando falsamente o Lula. Muito bem. O advogado do Bolsonaro, Van Garten, disse que ele não teve nada a ver com o envolvimento na troca do Braga Neto, e isso é evidente, mas a Polícia Federal já deveria estar, acredito que esteja, investigando. Por quê? Olha só, o advogado sabe disso, o Van Garten, por isso que ele está falando isso. Porque aqui você tem a Lei 5.349, 3 de novembro de 67, e diz o seguinte, no artigo 312, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova de existência do crime. E aí você tem crimes dolosos, a prisão preventiva será decretada se o juiz verificar ter o agente praticado o fato constantes nos artigos 19, 1 e 2 ou 3 do Código Penal, que, entre os quais está o seguinte, aqui você tem o projeto de lei 226 de 2024, que diz o seguinte, a prisão preventiva pode ser usada em qualquer fase do processo da investigação criminal e tem por objetivo evitar que o acusado cometa novos crimes ou prejudique o andamento do processo com destruição de provas e ameaça a testemunhas ou fuga. Ameaça a testemunha ou subornar a testemunha, subornar é uma forma de coagir a testemunha. Então, isso é claro, qualquer jurista, eu garanto para você, porque eu me informei, qualquer jurista deste país vai dizer o seguinte, o Bolsonaro não pode pagar o advogado de Braga Neto, porque o Braga Neto pode ser uma testemunha contra o Bolsonaro, ele pode delatar o Bolsonaro, como é que o Bolsonaro vai pagar o advogado dele, gente? Não é possível, não é? E a má notícia para o Braga Neto é que essa história dele não cola para ninguém, tá? Na crise de imagem dos militares, Mauro Cid passa a ser coadjuvante, inclusive. A cúpula do Exército avalia que o Mauro Cid deixou de ser o maior problema de imagem para os militares. A avaliação é que, com as informações trazidas pela Polícia Federal na investigação da tentativa de golpe, o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro deixou de ser o protagonista da trama. Para eles, o papel de Cid teria ficado restrito a uma espécie de tráfico de influência, enquanto outros militares tiveram um papel central no plano de ruptura institucional. Para militares de alta patente, Braga Neto e Mário Fernandes, o do punhal verde e amarelo, que queria matar o Lula, despontam hoje como as figuras que mais trazem desgastes para a imagem do Exército. E aí, você viu que a maioria dos brasileiros acha que o Bolsonaro tentou dar um golpe para continuar no poder, e hoje saiu a informação que 62% dos brasileiros são contra a anistia aos participantes do ataque golpista do 8 de janeiro. Ou seja, há também um apoio popular
aos ministros do STF, ao Procurador-Geral da República e à Polícia Federal para tudo que estão fazendo. E eu volto a dizer para você, para concluir esta edição, que, veja bem, tudo isso que está acontecendo no Brasil depende de a sociedade brasileira não esquecer e apoiar essas autoridades. É preciso todo o apoio ao Dr. Paulo Gonet, ao ministro Alexandre de Moraes, a todos os ministros do Supremo que estão dispostos a fazer valer a lei. E nesse contexto, uma instrução penal, um processo bem conduzido, uma ação penal bem conduzida, pode dar ao Bolsonaro uma condenação por unanimidade, inclusive com os 2 ministros que ele nomeou e que vão ficar no STF por décadas e que seguramente não vão sujar para sempre a biografia deles, fingindo que não vão ver essa montanha de provas que há contra o Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.